Sejam bem-vindos ao Sem Gorjeta. Eu sou o Luan, o garçom, me recuperando de uma virose. Por isso que eu tô com a voz meio assim. Bom, indo direto ao tema de hoje, que eu queria abordar, cara, é sobre essa minha profissão de garçom, certo? Queria que esse vídeo aqui, esse podcast aqui, você que foi chamado para uma entrevista, por exemplo, ou você que está começando a profissão, ouvisse, né? E, bom, levasse como conselho, sei lá, como divisão de experiência, sabe? Que eu acho que já tô desde 2018 nessa profissão. Então eu tenho algumas coisas para falar sobre. Talvez você que trabalhe como garçom ou que esteja pensando em trabalhar como garçom seja legal saber algumas coisas que eu tenho a falar aqui. Que sirva também, né? Que eu falei, dividir experiências. Comenta aí também como é, qual a sua opinião sobre o trabalho, enfim. Queria começar dizendo, cara, que pra você que tá começando agora no mercado de trabalho, é novo e tal, atendimento ao público em geral é uma opção interessante. Por quê? Porque na verdade o que acontece hoje é que a maioria das pessoas evita trabalhos desse tipo. Então, abre aí, né, uma oportunidade para você que quer trabalhar, que tá desesperado, procurando emprego, igual eu estive em algum momento. Aí tem algumas questões que você tem que observar, certo? Que eu queria falar aqui. Primeira coisa, cara, quando você for entrar na empresa, isso acho que serve para qualquer trabalho, né? Mas, enfim, várias coisas que eu vou falar aqui, eu acho que você vai servir para qualquer trabalho, mas na minha opinião, você que é garçom, cara, quando você chega na empresa, você tem que observar bastante o ambiente que você tá, seus colegas, né? Como é que tá o clima ali, entendeu? É, a estrutura da empresa em si, pra você não se decepcionar depois, entendeu? O que eu quero dizer com isso, né? Quer dizer, quando você vai chegar em empresa, tem que chegar meio de fininho, entendeu? Não falar muito, observar mais, ouvir mais, não absorver tudo que você ouvir ao mesmo tempo, porque muitas vezes cheguei a algumas empresas e as primeiras pessoas que conversaram comigo assim, os colegas de trabalho, né, que eu tive contato, alguns já esculhambavam a empresa, entendeu? Eu tinha acabado de chegar na empresa, eu já estava já destruindo a empresa e funcionários dessa empresa. Falando mal, cheio de botar defeito nas pessoas. E eu observando aquilo, você fica meio inclinado a ter uma opinião é, preconceituosa, né? Querendo ou não, sobre aquela empresa. Porque você tá acabando de chegar, você não sabe bem o que é verdade, o que não é. E a pessoa já chega destruindo a empresa ou uma pessoa em específico, você já fica com esse preconceito. Que pode ou não vir a se concretizar depois, né? E virar um conceito mesmo. Então, observe mais o que você fala quando você chega. E aí, você vai procurar entender, né? Como é que funciona o atendimento em si, que tipo de sistema que eles usam. Hoje em dia, dificilmente você vai ter em algum lugar papelzinho, né? Anotar em papelzinho os pedidos. Hoje em dia é mais eletrônico e tal. Aprenda o sistema rapidamente, né? Compreenda, estude em casa. Mas do início, né? Vamos para entrevista de emprego. Vamos supor que você está indo para entrevista para um cargo de garçom. E por mais que você não tenha experiência, demonstre uma pessoa atenciosa, né? São qualidades que são bem vistas. Você é uma pessoa atenciosa, se expressar bem, fale bastante durante a entrevista, certo? Faça também perguntas durante a entrevista. Demonstre que você é uma pessoa que fala bem, se expressa bem, tem uma boa fluência, tem uma boa oratória. Que aí o entrevistador vai olhar e falar e vai pensar, né? Então essa pessoa aqui sabe se comunicar. É ideal, né? Para uma profissão que primariamente, né, você tem que saber se comunicar.
É a base da profissão é essa, basicamente. Servir e comunicar e tal. São qualidades que vão ser bem vistas. Além da questão, assim, que é de praxe, né? Questão visual, estética, né? Evite essas coisas aí que você vê. Vai precisar aí. Vestimentos para entrevista e tal. Não precisa ser chegar lá de terno já, ou vestido já de garçom, né? Mas demonstrar que você tá no local formal e tal. Enfim, voltando ao meio de trabalho, depois de passar desse período que você entendeu ali como funcionam as coisas e tal, você vai perceber, cara, que é uma profissão meio solitária. E aí, o lado obscuro que ninguém vê. Porque você fica em pé o tempo todo. Eu não conheci um garçom até hoje que trabalhava sentado, né? Não tem como, não faz sentido, né? Então você cansa. E é um cansaço que ao longo dos anos vai acarretando em outras coisas. Por isso que eu digo, é uma profissão transitória, entendeu? Então, você começa ali, você já tem que já iniciar o trabalho já almejando outra função dentro da empresa ou outra profissão, cara. Você não pode ficar se prender a ela. Se você se prender a ela, você tá na roça, né? Não é fácil, tá? Você vê, cara, eu iniciei em 2018 e eu percebo que hoje em dia eu tô bem mais fraco de saúde, ânimo mesmo, minha memória já não é mais a mesma. Porque você acumula o trabalho com as coisas da vida, né? Se você é uma pessoa jovem que mora com seus pais e tal, passando a moto aqui, ai meu Deus, barulheira. Se você é uma pessoa jovem que mora com seus pais e tal, você ainda pode descansar mais, né? Na teoria, né? Você pode dormir mais, você pode, né, ter um tempo de descanso maior e tal. Mas o fato é que você, trabalhando de garçom, você adapta a sua vida ao trabalho, certo? Porque vai exigir muito de você fisicamente e mentalmente. Inclusive horários que você gostaria de estar em outro lugar que não seja o trabalho. Porque a tal da escala 6 por um, né? A polêmica escala 6 por um. Domingos que você não vai ter com sua família, com amigos e tal. Você vai ter que dedicar ao trabalho. Finais de semana e tudo mais. E noites, né? Trabalho muitas vezes noturno, que nem o meu. E eu não tô aqui reclamando, tô só citando um fato, né? Foi algo que eu fiz também. Adaptei minha vida a isso, né? Tem seus lados bons também, que você tem o dia todo, teoricamente, né? De novo, teoricamente, você tem o dia todo para resolver as coisas, entre aspas, né? Que nem o povo diz. As pessoas falando dessa forma. Ah, é bom que tem o dia todo para resolver as coisas. A gente sabe que na prática não é bem assim, né? Na prática não é bem assim porque você tem sua vida pessoal, você tem o tempo de descanso e tal, que tem que se levar em conta também. Mas é uma profissão solitária. Quem é garçom sabe o que eu tô falando. Ninguém entende o garçom em si, entendeu? E dificilmente, assim, se você consegue trabalhar em um local que tem um entendimento de equipe, um garçom não precisa ser amigo, mas um garçom faz parte da equipe do outro. O que quer dizer com isso é o seguinte: muitas vezes, creio que na maioria dos lugares, a maioria dos restaurantes trabalha com um esquema de comissão, por venda, né? Que chama, sei lá. Ah, se tal fulano vender tanto, ganha tal prêmio, premiação, essas coisas. Isso gera uma competitividade que pode ser saudável e pode não ser. Porque a partir do momento que se diz assim, ó, se você vender tanto, você vai ganhar tal bônus, você não tá muitas vezes fiscalizando se essa pessoa que vai vender mais vai se utilizar de ética para vender mais. A gente sabe, já vi coisas, sabe? Pessoas se utilizam de todo tipo de método para vender mais, que não necessariamente seria algo justo ou ético, entendeu? E tudo mais. Então já gera essa competitividade com o outro garçom, entendeu? Mas se é um local que não tem isso, tende a ser mais tranquilo. Porque no momento que você está limpando uma mesa, o outro já vai. Assim, quer dizer, no momento que você está recolhendo os pratos na mesa, o outro já vai limpando. Ou no momento que você está servindo uma mesa,
os outros garçons já estão atendendo outras mesas. E por aí vai, um senso de equipe, sabe? De velocidade, torna o atendimento bem mais rápido. Quando tem essa visão. Assim eu penso. Mas, fora essa solidão que eu tô falando, o outro garçom não entender você, tem a questão da equipe em si. Porque a pessoa que tá dentro da cozinha não sabe o que que é o garçom. Não tem noção da pressão que é ali naquele salão, né? Que a gente chama o local que o garçom trabalha, né? Que o garçom tá ali, na verdade, numa espécie de palco pra ele, né? Que ao mesmo tempo, mas é um palco meio injusto, porque ao mesmo tempo que ele tá em foco ali, tá para ser observado, ao mesmo tempo ele se sente invisível, na verdade. Você, por diversas vezes, você vai atender uma mesa e depois você vai perceber que as pessoas não olham muito pra você assim, sabe? Não olham muito no seu olho. Ah, mas isso aí é besteira e tal. Não, mas eu não acho que seja, sabe? Porque se torna um negócio, às vezes, até insustentável. Clientes que você vai atender, ele não olha pro seu olho, fala as coisas de qualquer jeito, né? Pede de qualquer jeito e segue a conversa que tá na mesa e caga pro garçom. O garçom às vezes fica com vergonha de confirmar o pedido corretamente, ou tenta confirmar e o cliente não dá muita bola. E aí depois chega o pedido errado na mesa e a culpa é de quem, né? Como sempre, o garçom. O garçom ele é o alvo sempre dos problemas de um restaurante. É ele que vai ser o alvo sempre, não tem jeito. É ele que tá ali na linha de frente, que nem diz meu patrão, né? Como se fosse uma guerra, ele é o primeiro a levar bala ali, porque ele tá no meio tá na ponta do negócio, entendeu? Então a gente que é garçom tem que tomar cuidado com essas coisas. O que mais? Sem o fato de você trabalhar em pé o dia todo, é chato, entendeu? Você tem que ser uma pessoa observadora. Então o salão você tem que estar com tal controle sobre o salão, sobre a sua praça, né? Eu trabalhei no Madeiro uma época e tinha as praças lá. Não sei se tem ainda esse esquema de praças. Que é um grupo de mesas. A praça é um grupo de mesas que você é responsável. Entendeu? Naquele grupo de mesas ali é você que atende. E aí tem outro garçom que é outro grupo de mesa e tal. Na minha época era tipo, eu pegava, sei lá, 5 mesas, 8 mesas. Dependia muito do tamanho da praça. Então, cada praça tinha uma cor. Então tinha praças com 6 mesas pequenas, tinha praça com, sei lá, duas mesas grandes e duas menores e tal, e por aí. Aí é mais tranquilo quando é assim, porque você tem um controle sobre, tipo assim, ó, o máximo de pessoas que eu vou atender aqui. E aí você foca o resto do tempo que você não estava atendendo, não estará atendendo, você vai estar focado em outras coisas, como limpeza da mesa, manutenção da mesa, né? Que chamam você oferecer outro produto. Fica mais fácil de você vender. Quando é um estabelecimento menor, você tem que se virar no Jaspion, né? No The Flash, sei lá. Correr que nem um condenado. E suprir completamente todo mundo. Eu hoje tô nesse nível. Consigo ter esse controle. Nem sempre perfeitamente, mas com a equipe ali bem estruturada você consegue, cara. Você consegue manter esse controle. Mas, de repito, já são 5 anos de experiência. Não é todo garçom que tem, modéstia à parte, essa capacidade que eu tenho. É um negócio que é lapidado com o tempo e lapidado no fogo. E a duras penas, né? Como eu falei, tem um desgaste emocional aí, uma ansiedade que é gasta, cara, que não é fácil. Digo, até hoje, quando eu vejo gente entrando no salão, eu fico meio nervoso. Toda vez que entra alguém, eu fico meio apreensivo, entendeu? E eu sempre fico assim, ih, vou atender mais uma mesa. Fica aquela ansiedade, é algo meu mesmo. É... E aí, os estresses do trabalho. Estresse que pode acontecer, vamos lá. Atraso no pedido, vamos lá. Atraso no pedido é uma coisa que não tem muito a ver com o garçom, né? Assim. Mas você logo vai entender que tudo que acontece no salão, tudo que acontece no restaurante, tem a ver com você ou é sua culpa. Na maioria das vezes, o cliente vai entender que é sua culpa.
E é isso. Então, se o pedido atrasa, todo o atendimento é jogado no lixo. Essa é a verdade. Você pode atender bem o cliente e tal, e ter uma relação boa com o cliente de outros atendimentos, de outros dias que o cliente foi lá no seu estabelecimento. Mas, a partir do momento que ele atrasa esse dia, você estragou com a vida do cara. Repito, mas não seja sua culpa. Você está dentro da equipe, entendeu? Então, você não pode pensar assim, porque fulano que errou, tá tudo certo. Não fui eu, não é culpa minha. Você nem pode pensar em falar isso. Nem pensar, muito menos falar algo assim para um cliente. Tá maluco? Jamais. Porque aí você joga o nome da empresa no ralo, né? Tá errado isso aí. Não pode fazer isso não. Igual eu já também presenciei coisas parecidas assim. Não é comigo. Não existe isso. É com a empresa com você. É fato, cara. Esquece isso. Outras coisas. Deixa eu ver o que mais que pode acontecer. O cliente pediu errado e ele disse que você que anotou o pedido errado. Acontecia muito no Madeiro comigo, cara. Acontecia muito. E eu tinha certeza que o cliente tinha pedido o que tinha pedido. E aí, lá no Madeiro, tinha uns 10 passos de atendimento. E eu acho que o quarto passo era a confirmação do pedido na mesa, sabe? Confirmar, você pediu isso, isso e isso, não é mesmo? E tal e tal. Depois que você coloca esse passo como sendo um dos principais, você vai evitar esses problemas de confusão na hora de chegar o pedido na mesa. Falar que não pediu isso e tal. Até hoje eu erro isso, às vezes, acontece. Como eu falei, às vezes são muitas mesas para atender, então uma coisinha ou outra acaba passando, cara, infelizmente. Eu não confio na minha memória. Então se o cliente me pede algo, eu já anoto na mesma hora. Aí se por algum momento se por algum motivo eu não conseguir, aí vem o erro, né? Porque às vezes você tira um pedido e já vem outro cliente, já pede outra coisa e fica aquele tumulto e aquela coisa, você tenta resolver todo mundo e alguém fica para trás, não tem jeito. Deixa eu ver outra coisa. Cara, um problema que eu assim, não vejo as pessoas falarem tanto é o seguinte: o garçom, ele tem que ficar de olho no salão, certo? E de olho no salão, que eu digo, é de olho nos clientes. Então o garçom vai olhar pro cliente, vai olhar pra fisionomia do cliente, vai olhar pro gestual do cliente, a forma que ele tá falando. Por quê? Porque às vezes o cliente chega no salão, tá aguardando pra pedir, se senta, né? Fica naquela enrolação. Você tem que ver quando o cliente vai pedir, quando ele vai fazer sinal de que vai pedir alguma coisa. Tem que estar atento a isso. Tem que estar muito atento a isso. E já aconteceu algumas vezes do cliente entender errado esse olhar, entendeu? O cliente ou a cliente entender que eu tô olhando pra ele com outro olhar. Que, beleza, né? Tudo bem, que pode acontecer algo assim. Então para evitar esse tipo de situação, você tem que olhar de uma forma meio contida. O que eu faço é olhar pro salão todo. Olha para um cliente, olha para outro, olha para outro. Não ficar, tipo, muitos segundos olhando para um cliente específico. Senão ele pode entender errado, né? Igual eu falei. E às vezes acontecem alguns problemas referente a isso. Pode acontecer. Não aconteceu com um garçom especificamente. Uma vez um cara acusou lá um entregador. Ele tá olhando pra mulher dele. E aí foi tirar satisfação com o cara. Aí eu não sei. Não sei se ele tava olhando ou não, mas enfim. Aconteceu e é um problema que dá pra ser evitado, né? Que mais, cara, que eu posso falar? É... sim, tem uma questão também. Escala de prioridades. É um bom tema também para você colocar em sua mente. Se tem um pedido pronto para se entregar na mesa e é você que tem que entregar, e ao mesmo tempo chegou um cliente e vai fazer pedido, a preferência é do pedido, certo? O pedido no iniciar e tal. Se chegou um cliente e você está limpando uma mesa, a preferência é do cliente.
deixa a mesa lá suja e vai atender o cliente. E por que eu tô falando sobre isso? É porque você tem que ter muito bem trabalhado em sua mente essa escala de prioridades. É... Pra você não, tá, não deixar o cliente na mão. É isso, cara. É você agradar gregos e troianos, né? Vai estar num estabelecimento, você vê que seu pedido tá pronto e o garçom não traz porque ele tá atendendo uma mesa. Fica meio chato. Você vai entrega rapidão ali o pedido, depois vai atender o cliente. Fica mais prático assim. Até porque é algo recorrente, é você, nossa, eu fico muito puto da vida. Quando eu chego numa mesa, demora a pessoa pedir, aí eu chego na mesa, a pessoa me chama, né? A pessoa me chama. Aí eu chego na mesa, a pessoa olha pro parceiro, o parceiro tá do lado e fala assim, a gente já pediu o que mesmo? Nossa, eu fico possesso, cara. Porque, porque não pediu já, né, mano? Porque, porra, me chama pra eu acompanhar o pedido com a pessoa. Não faz sentido, né? E demora. E com o cardápio na mão, ao invés de pedir logo, de escolher logo, fica, sei lá, pensando o quê? Me chama pra eu ficar olhando ele escolher. Aí você fala assim, não, porque quer uma sugestão? Não, não é que é a sugestão, é realmente a pessoa acha que você tem o tempo de ficar ali esperando ela, entendeu? Seu tempo não vale para os clientes. Essa é a verdade. E a mesma questão da visibilidade que eu falei. Você é invisível, muitas vezes. As pessoas nem olham pra você, cara. É loucura isso. Tem cliente que eu atendo que ele mal fala, cara. Ele pede de um jeito que ele mal se comunica, entendeu? Quando não fala assim, eu quero o de sempre. Não sei o que é o de sempre. Eu atendo 1 milhão de pessoas por dia, eu sei lá quem é o de sempre. Ou você pede direito, ou não tem como. Eu falo isso pro cliente, não falo. Mas eu penso, né? Eu penso. De que não sei não qual foi o pedido. Mas enfim. É... São coisas aí da profissão. O que eu mais posso falar? Horário de trabalho. Esse é um ponto também delicadíssimo pra se falar, cara. Eu trabalho, por exemplo, fecha às 11 da noite. Né? 10h50 da noite, tá fechando agora. Mas enfim. Fecha esse horário. E aí, cara, moro em cidade pequena. Entendeu? E às vezes chega alguém, chega perto da hora de fechar, ou já com a porta fechada, uma porta lá da porta fechada, e a pessoa chega e, cara, nesse dia às vezes não tem nenhum movimento. E quando tá perto de ir embora, chega essas pessoas. E aí você tem que atender, porque você é orientado a atender, assim mesmo. E isso hoje em dia tá acontecendo menos. Mas já me chateou bastante, cara, essa questão. Já foi alvo de bastante polêmica. Não é fácil. Não é fácil, não é legal. Que nem eu falei, as pessoas não dão valor ao seu tempo. Não espere que o cliente dê valor ao seu tempo. As pessoas chegam tarde, estão nem aí, demora a pedir. E você fica ali esperando a pessoa comer, conversar, comer. E na hora do trabalho não existe a política de você pedir pra pessoa ir embora. Só que tá fechando. Assim, ao menos eu fui orientado a não fazer isso, né? E aí, eu lembro que na época eu trabalhava no Madeiro e eu trabalhava no shopping, né? Era no Madeiro de um shopping. Tava treinando lá em São Paulo e já aconteceu também em outro lugar que eu trabalhei. Da pessoa chegar e chegar tarde, ficar tipo até 11 da noite, meia-noite, 1 hora, 2 horas. Tem uma vez que saí do Madeira era 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, cara. Pra você ver como as coisas não são fáceis. Você tinha hora de entrar, mas não tinha hora de sair especificamente. Você recebia adicional noturno, mas ainda assim não é algo condizente. Não é o que vale a pena. Assim, voltando a falar sobre se vale a pena ou não.
Cara, pra mim, no meu modo de ver a vida, na vibração que eu tô hoje, faz sentido pra mim. Eu vou te falar por quê. Por motivos pessoais, consigo tocar minha vida, consigo fazer minha faculdade, consigo cuidar da minha filha pelo dia, entendeu? Então, junto com a minha esposa. Então, é que nem eu falei no início lá, tem que adaptar sua vida ao trabalho. Se você consegue fazer isso, o trabalho rende e você não vai ficar odiando o trabalho, você não vai ficar em pé de guerra com o trabalho. Agora é aquela coisa, que nem eu falei, você vai adaptar sua vida a isso. E é cansativo. Você vai dormir pouco por um tempo e tal, até você um encontrar ali uma métrica pra você, entendeu? Quando é que eu vou descansar, como é que eu vou descansar e tal. Então, monetariamente vale a pena? Vai depender de onde você vai trabalhar. Esses centros maiores, essas cidades maiores, você ganha mais dinheiro, mas também trabalha mais. O desgaste também é maior. Então, tem que avaliar se é pra você ou não. Como eu falei, esse trabalho é ideal pra quem tá começando. Não tem experiência e tal, vou ganhar uma profissão. É interessantíssimo. Você junta o dinheiro, faz uns cursos, e aí você vai avaliar se você vai continuar trabalhando com isso ou vai arrumar outra coisa para fazer. Mas recomendo muito para quem está começando. Se você já tem essa experiência, pode ser que você acabe se decepcionando com esse trabalho. Pela questão financeira, nem sempre é algo que é um valor fixo legal, que se trabalha muito com questão de comissão e o tal dos 10%, né? Aquele que tem gente que pede para cortar os 10%. Eu mesmo não recebo 10% atualmente, mas enfim, tá. Tô satisfeito com o meu salário, sabe? Tô satisfeito. Então, dá pra eu sobreviver junto com outras rendas que eu tenho. Mas isso é pra mim, que funciona no meu caso, na minha especificidade, na minha cidade. É isso. Não é que vai funcionar pra todo mundo. Na época do Madeiro, eu já cheguei a receber R$ 2.500. Que, dependendo do local do Brasil que você esteja, você pensa que é pouco. Pra mim era bastante dinheiro. Porque morava em Aracaju. Atualmente, Aracaju é a, a cesta básica mais barata do Brasil, é Aracaju. Então, o custo de vida é diferente de um São Paulo da vida. E esse valor era junto com 10%. Era o salário mínimo mais os 10%. E chegou a dar esse valor em algum mês. Enfim, resumindo a história. É uma profissão interessante para quem está começando. Para quem já tem experiência em outras áreas, em outra profissão, provavelmente não vai gostar, tá? Já vou avisando logo. É uma pressão muito grande. Se você não está acostumado a lidar com pressão, cara, nem entre. Nem entre, senão você vai chorar, vai se estressar com o cliente, vai querer matar o cliente. Ou algum colega de trabalho. É cansativo, você fica o tempo todo em pé, entendeu? Faz mal para as costas, né? Fica em pé o tempo todo. E você perde sua vida social por completo. Se você tiver, você vai perder. E aí você avalia isso tudo que eu falei e pensa se vale ou não vale a pena, certo? Enfim, esse foi a conversinha de hoje aí, só pra não deixar aqui sem vídeo, né? Deixar sem podcast aqui. Eu deixei esse episódio especial aqui só falando sobre a minha profissão. E queria perguntar de vocês aí, se vocês que trabalham de garçom também concordam comigo, qual a experiência de vocês, e como é, né, ser garçom, na sua opinião.